agora é verdade, esse bilhete está gravando. Eu vou reduzir meu tamanho aqui e aí a gente vai olhar para... Eu preciso reduzir mais o meu tamanho, né? Porque eu tô sem fundo verde. Eu tô sem fundo verde simplesmente porque eu quis ficar sem fundo verde, assim, deu vontade. Deixa eu fazer uma... E tá tudo bem. E tá tudo bem, que bom, agradeço. Pronto, ó, vou cortar as plantinhas e o frizz e os livrinhos. E pronto, não, o frizz vai ficar. Pronto, senão eu fico muito sem cabeça. Pronto. Fica aqui esse quadradinho. O que a gente tem? Qual é a diferença desse material para o material que eu mandei para os terceiros, que eu imprimi, né, para os terceiros? Vocês não tinham PDF, só tinham impresso. Esse aqui tem o checklist para prova, o dos terceiros também. O dos terceiros tem uma redação modelo. Deixa eu mutar aqui. O dos terceiros tem uma redação modelo, que é de educação financeira, que o pessoal do extensivo já tinha feito. Então, eu tirei para do pessoal do extensivo. E a dos terceiros tem, acho que, 8, 6. Tem alguns temas de redação. Aqui tem 16. Aqui eu chutei o balde na quantidade de temas de redação. E esse aqui tem a aula de ontem, né? Tem as coisas que a gente já foi rabiscando da aula de ontem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repassar esse checklist, né, o que fazer na prova, e eu acho isso muito, muito valioso. Pessoa que entrou agora, que é o Samsung SM-A5, blá, 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 identifique-se no chat, por favor. E assim, gente, abre a câmera, por favor, por favor. O professor pós-pandêmico, né? Gente, abre a câmera, gente, abre a câmera. Vai ser muito melhor, pelo menos pra mim é muito melhor. E a gente vai passar por esse checklist que tem a ver com o que aprendemos até aqui e vamos aplicar sistematicamente, e tem a ver com tá dando tudo errado, tá chovendo, o fiscal fica conversando na sala, tem uma pessoa estressada na sua sala, ela começa a vomitar no lixo, e aí você começa a se perder na... A Vitória tá rindo porque eu tô mentindo ou é verdade? Sempre acontece, sempre tem alguma coisa errada acontecendo, acaba a luz, né? Então, assim, acho que uma coisa importante de pensar, já pensando que é uma prova, né? É uma prova cansativa, é uma prova de resistência, devia ser prova do BBB, ninguém ia aguentar. E situações de prova nunca são situações ideais, raramente elas são situações ideais, geralmente causam, alguma coisa acontece que causa na nossa vida e a gente perde tempo, perde concentração e tal. Mesmo em termos ideais, é importante que a gente saiba sempre para onde voltar, o que fazer se der tudo certo e o que fazer se der tudo errado. Eu costumo associar esse checklist a duas situações. Assim, uma amiga minha morria de medo que entrassem na casa dela, sabe? Assim, ladrão entrar na casa. Então, com esse medo, o que ela fazia? Um plano de o que eu farei se um dia alguém entrar na minha casa. Então, ela tinha um plano imaginário na cabeça dela. Entraram na casa dela. E ela seguiu exatamente o plano que ela já tinha seguido, morrendo de medo. Ela fala que ela rasgou a tela dos gatos e pulou pro vizinho. Ela é menor que eu, gente. Eu não sei de onde ela tirou força, energia, mas ela fez. Por quê? Porque ela tinha um plano e ela seguiu esse plano. É lógico que ela se arranhou toda, é lógico que deu coisa errada, mas ela saiu da zona de perigo e conseguiu chamar a polícia. Eu, subindo a serra, em agosto, de noite, a neblina que eu nunca tinha pego. Qual é o plano? Seguir exatamente o que você aprendeu no CFC. Por quê? Porque se você fizer tudo isso, só morre se um idiota bater em você. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Então, é um pouco isso, saber para onde voltar. A nossa memória, a nossa mente, a nossa emoção, ela precisa de um eixo para seguir. Então, é bom a gente ter esse eixo. Esse checklist é o eixo que eu ofereço dentro do que eu converso com os meus alunos nas aulas. No entanto, é legal que vocês personalizem, né? Tornem bem pessoal
eu tô sentindo muita falta do fundo verde. Tornem bem pessoal esse checklist. Eu vou deixar o checklist na tela, eu vou sumir e vou voltar com o fundo verde que eu tô brava. Tá interrompendo a minha lousa. Peraí. Vamos lá. Quando a gente fala ler e interpretar o tema, não é só ler e interpretar o tema, tá, minha gente? Vou até ficar maior aqui para falar mais sério. Quando eu fiz em 2021 e caiu os estigmas das doenças mentais no Brasil, eu amo esse tema, é uma coisa que eu estudo porque quero, assim, leio sozinha literaturas sobre isso, assisto filmes, assisto documentário, enfim, gosto dessas coisas. Aí, por quê? Não sei, só gosto. E aí, caiu esse tema, eu falei, nossa, que legal, eu vou conseguir fazer, vai ser bom. Eu já tinha debatido bastante esse assunto em sala, então fiquei mais feliz ainda porque os meus alunos iam dar conta. E aí, eu tava nervosa, porque todo Enem eu fico nervosa. Assim, eu quero que vá tudo bem com os alunos, eu fico nervosa. E eu fazendo a prova, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu tremia, que eu não conseguia grifar reto. Eu grifava assim, ó. Foi bem, bem horrível. Aí eu percebi primeiro que eu tinha que me acalmar. Então eu respirei bem fundo. Mas a outra coisa era, esse ler e interpretar era eu sei esse assunto, mas qual é a pergunta, o recorte exato que esse tema quer de mim? Para a gente não cair no buraco de responder uma coisa que a gente quer, que tem a ver com o assunto, mas que não é exatamente o tema. Tá? Então, cuidar para que, ai, nossa, sei fazer, ai, nossa, eu tenho esse repertório, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por exemplo, uma aluna estava falando comigo mais cedo sobre a dificuldade do brasileiro em cumprir as leis. É um tema possível, é um tema razoável, já caiu em algum lugar algo parecido com isso há uns anos atrás. E aí ela foi lá na Roma Antiga para falar que os romanos escreveram as leis nas 12 tábuas e tal. E o que isso tem a ver com o brasileiro ser. Tô pensando numa palavra boa para falar sem vergonha, né? O brasileiro ser intransigente com as leis que são aplicadas, né? Nada. Alguém na Roma Antiga foi lá e escreveu leis. E aí a população teve um pouco mais de acesso a direitos e a cidadania. O que isso tem a ver com o brasileiro? Nada. Então, assim, a lei ali e lei aqui tem uma leve pertinência, mas não tem uma produtividade desse repertório. Então, não adianta eu colocar o que eu quero, e sim o que eu preciso colocar, porque me perguntaram. Então, quando eu digo ler e interpretar o tema como o primeiro item do checklist, é com esse cuidado. E o cuidado do nervoso também, de dar uma acalmada ali. Isso se resolve, esse recorte, quando a gente olha para a coletânea. Os textos motivadores estão ali para serem lidos e eles vão dar pistas do que a gente tem que responder. Não vão só dar pistas, vão dar também suporte para você pegar os dados, os números, os fatos e colocar no seu texto, né? Então, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, não esquece do método de definir vítima, a situação de vulnerabilidade e os direitos envolvidos nessa situação. Hoje, quando a gente for fazer os temas, a gente dá uma olhadinha. O que eu fiz? Apertei um botão que agora eu não sei tirar. Eu não sei sair daqui. Alguém sabe fazer isso? Muito difícil a minha vida. Pronto. Como fica a caneca por causa do chroma key. Isso porque ela é amarela. Mas enfim, não esquecer, né, de definir esses 3 pontos. A gente vai exercitar isso em pelo menos um tema desses 16 que eu trouxe para a gente escolher hoje. Ler os textos motivadores procurando recursos para usar na sua redação e pistas para o projeto de texto. Recurso é dado, fato, uma historinha, uma narrativazinha, um infográfico, coisas que ajudem a gente a interpretar e opinar.
e também sustentar, né? Enquanto eu falo, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Chegou mais gente depois, é aberto para vocês abrirem câmera, falarem no microfone, escreverem no chat. O chat está aberto, costumo ver o chat piscando, se eu não ver alguém me avisa. E a aula está sendo gravada, porque eu preciso deixar ela para os meus alunos que não conseguirem vir até aqui agora. Então, esse é um primeiro ponto, né? Usar para sustentar o que você precisa sustentar. Distinguir o que é senso comum e o que é senso crítico. Isso aqui foi uma pergunta que surgiu na aula especial que a gente fez lá no colégio no sábado, que eu acho que é bom a gente distinguir. E aí eu queria que vocês me falassem no chat, pode ser, se não quiser abrir o microfone, o que é senso comum e o que é senso crítico. O que vocês entendem como senso comum e o que vocês entendem como senso crítico. Aquele senso coletivo. E o Isso, senso crítico é a sua opinião sobre o tema. isso. Mas aí, o senso coletivo e o senso crítico, eu ia escrever sua opinião. Sua opinião. Beleza, mas assim, a Vitória tá digitando? Eu espero a Vitória digitar? Não? Não, tá. Mais alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Tá. O coletivo, ele pode ser muito inteligente, por exemplo, sei lá, coisas que são senso comum, que são verdadeiras, assim, sei lá, unanimidade é burra. Isso é um senso comum e é bastante verdadeiro. Por que a unanimidade é burra? Porque ninguém parou para analisar, saiu só falando, é verdade, acredito, confio, né? Então, isso é um senso comum que é correto, que é verdadeiro. Mas, por exemplo, um outro senso comum que não é tão aceitável assim, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso é bem senso comum. Por quê? Porque todo mundo fala, ou então, homem não chora. Esse é um ótimo senso comum que é crudelíssimo, né? Assim, as pessoas, seres humanos, né? Tem emoções, tem glândula lacrimal e choram, né? Sejam elas nascidas homens ou mulheres. Então, quando eu olho, o que eu peguei? Emoção que produz o choro. Nasceu ser humano tem emoção, essa emoção produz o choro e ser humano tem glândula lacrimal que é ativado por essa emoção. Então, eu peguei critérios, senso crítico usa critérios. Então, o senso crítico é aquele que, com critérios, vai analisar o assunto em questão e vai verificar se isso tem sentido ou não. Então, não é porque é a minha opinião que é qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, na minha opinião, sei lá, todas as escolas deveriam começar as aulas às 9h15 da manhã, porque Deus me livre de continuar acordando às 5 da manhã. Né? Eu concordo. Mas, isso assim, é minha opinião. Qual é o senso crítico que eu tenho sobre isso? Tem aí um povo que fala lá do ciclo do sono, que explica que a quantidade de horas dormidas é melhor se a gente dormir pelo menos 8. Tem várias coisinhas. Então eu vou usar o senso crítico. Mas, por exemplo, qual é o senso comum? Não, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas assim, se eu tiver com sono, nem Deus na fita, né? Assim, não vai dar certo. Então, o senso comum é o que todo mundo fala. Então, esse coletivo não é em prol da coletividade. Ele é coletivo porque todo mundo fala. Mandaram coisa no chat, Sora. Obrigada, meu bem. Porque todo mundo fala. Mas o... Mandaram? Não chegou pra mim. Não, foi só pra mim, foi só pra mim. Ah, agora eu quero Desculpa. saber. Deixa eu ver, entendeu? Pro, eu sempre uso o senso comum como algo ruim, porque acho que ele não serve para justificar algo sem dado. É errado pensar assim? Não, é bom.
é bom, mas eu também posso usar o senso comum para coisas boas, do tipo assim, se está na Constituição, deveria ser cumprido. Isso é um senso comum. Qual é o senso crítico sobre isso? Não interessa, tá lá no papel, mas a gente está negligenciando algum direito básico, por exemplo, moradia, alimentação. Então, é um senso comum que é bom, é o mínimo que a gente deveria garantir. Não faz sentido em terra nenhuma que alguém passe fome, né? Em terra, em cultura, a gente, né, não coloca isso. No máximo, como a gente é uma cultura bastante vingativa, a gente acha que quem tá preso tinha que morrer de fome, mas a gente não tem, é senso comum que as pessoas deveriam ter direito à alimentação. Mas na prática, pelo senso crítico, ao observar a sociedade a partir de vários critérios, a gente percebe que essas pessoas que tem gente passando fome ainda. Percebe? Tá? Então, assim, você pode continuar usando desse jeitinho que você está falando, como algo ruim, tipo, homem não chora. É algo ruim, é o senso comum e é ruim, tá? Acho que o que tem de muito importante é o todo mundo fala sem critério. E aqui é a sua opinião a partir de uma análise. Criteriosa. Certo? Ah, sim, você textualiza o senso comum, bibibi, bobobó. Sim, só que aí você já coloca como uma coisa negativa. Por exemplo, é de senso comum que é de senso comum, não. O senso comum acredita que meninos devem ser criados para ser fortes e, portanto, não podem chorar. No entanto, isso é inadequado, é cruel, é violento com eles, cria uma sociedade tóxica, blá, blá, blá. Aí você já vem criteriosamente batendo nele, que é a opinião. Então, acho que obrigada por ter colocado isso, obrigada por ter colocado isso, porque me ajuda, então, a destacar melhor essa bolinha, tá? Então, esse tópico, né? Distinguir o que é senso comum do que é senso crítico ajuda a gente a juntar esses pedacinhos, vítima, vulnerabilidade, direitos, o que o senso comum está falando sobre a vítima, o que eu, com o meu olhar criterioso, a minha análise, vou pensar sobre essa vítima, ou sobre a situação de vulnerabilidade dos direitos. Definir o tópico frasal de cada argumento. Né? Eu vou olhar e vou falar assim, bom, então esse é meu tema, esse é o recorte, esses são os dados da coletânea, esse é o repertório que eu quero usar. No primeiro argumento eu vou falar disso, no segundo argumento eu vou falar daquilo. E qual é a relação entre eles? Quando a gente fala de relação entre eles, ficou bom esse risco aqui, né? Qual é a relação entre eles? A relação é uma soma? É um agravamento? É o primeiro? É uma base para a sua opinião. Isso, para o plano de texto. O segundo é uma consequência? É uma simultaneidade? O que é, né? Então, eu tenho o meu primeiro tópico frasal, que vai ser o meu D1, e eu tenho a relação, e eu tenho o meu segundo tópico frasal, que vai ser o meu D2. Antes de eu começar a escrever, de fato, é muito legal eu saber disso. Vitória, você vai ter que sair. Eu odeio o Murilo. Caguei pro Murilo. Odeio o Murilo. Quero ver o Murilo pelas costas. Não, e eu não tô brincando. Fica aqui comigo. Você pode remarcar o Murilo. Que saco. Droga, tá gravado. Espero que ninguém recorte isso. Tá bom, se nem foi bom. Mas o Murilo sabe, ele também gosta de mim, tá tudo certo. Beijo. Ok. O trocado não dói, né, professora? É sobre isso. Não, e assim, de todos os nossos ódios, quem tá em maior vantagem é ele. Então, assim, tudo certo, né? Porque o mundo é dos homens. Então, Ai, ai. vamos lá, tretas. Não, sabe, fofoquinha. Eu e o meu parça, companheiro, namoradinho, o moço com quem eu me relaciono,
A gente se encontrou e aí, tipo, eu acho que eu te conheço de algum lugar e não sei o quê. E a gente descobriu que a gente se conhecia do mesmo trabalho, que é lá onde a Vitória estuda. E aí eu falei assim, e ele também tinha trabalhado em outro lugar onde o Murilo trabalha. Aí eu falei assim, você conhece o Murilo e a fulana? Aí, que os dois trabalhavam nesse outro lugar. Ele, sim, conheço, mas não pergunta deles pra mim que eles não gostam de mim. Eu falei, gente, achei o amor da minha vida. A menina Até nisso. inteligente tem os mesmos inimigos Ai, aqui. ai. Tá vendo? Enfim, Quem fofoca falou? dada. Então, definir essa relação, tá? E aí, retomar a frase tema em todos os parágrafos, tá? A gente no colégio treinou isso assim bastante. Que era quando eu falava para vocês, grifa lá no texto modelo, onde que a pessoa está retomando pedaços da frase tema, né? E por que isso? Por causa daquilo que eu falei no começo da aula, tá tudo desabando? O que eu sei que se eu fizer vai dar certo? Garantir que eu tô dentro do tema e respondendo que os meus tópicos frasais em relação a essa frase tema. Não adianta nada eu ter ótimos tópicos frasais sobre o que eu quero falar e não sobre o que me perguntaram. Então eu preciso dialogar sempre esses tópicos. E é por isso essas 3 bolinhas aqui. Na introdução eu retomo a frase tema para apresentar o meu problema, ou como vocês chamam, a problemática. Retomar no desenvolvimento, porque aí eu colo ele no meu tópico frasal, e aí eu tenho certeza de que eu estou respondendo aquilo que eu decidi responder sobre aquilo que me perguntaram e vou me manter coladinho na frase tema, não vou zerar por causa de tema. E na intervenção, vocês sabem por quê? Para retomar o problema abordado, certo? Cora, posso retomar exatamente as mesmas palavras? Pode. Posso retomar com sinônimos? Pode. O ideal é que a gente misture um pouco, use as mesmas palavras, use sinônimos. Porém, se der tudo errado, eu vou e copio como se eu fosse um robozinho as mesmas palavras, tá? E às vezes, mesmo que não esteja dando tudo errado, mas assim, comecei a escrever, a coisa tá meio travada, vai com copia e cola. Na hora de passar limpo, faz ajustes de sinônimos. Porque às vezes a gente só precisa pegar no tranco, e aí o pegar no tranco vai na cópia, na paráfrase, e da paráfrase a gente parte para a autoria. Então, isso é importante. Cuidado, então, quando for para os repertórios externos, eles são obrigatórios, a gente tem que colocar. Mas lembra o que eu falei agora mais cedo da aluna que colocou o Roma para falar de lei. Roma para falar de lei faz sentido, mas Roma antiga ainda para falar de lei no Brasil, que o brasileiro não respeita, foi só um repertório de enfeite. Ele é pertinente, mas ele não vai te dar 200 pontos porque ele não é produtivo. Ele é pertinente porque lei com lei combina, mas não é produtivo porque o comportamento do cidadão romano da antiguidade não tem nada com o comportamento do cidadão brasileiro da contemporaneidade. E no caso, essa mesma moça ia depois escrever na argumentação sobre o Sérgio Buarque de Holanda, o Homem Cordial. Então, quer dizer, vai muito mais tá pronta a relação, ela tem esse repertório sobre essa, não, vamos passar um pano aqui, vamos passar um pano ali, e ela estava forçando a barra para entrar um outro, e ocupar um espaço que ela não precisava, e as relações não iam dar certo, né? Use conectivos, tá? Depois de cada ponto final. Não repetir muito, tá? Não ficar repetindo muito esse, essa, isso, porque eles são muito gostosinhos de usar, é fácil de usar e a gente acaba usando sempre. Pode usar, né? Com, de, para, esses a gente repete. Mas cuidar, só para não ter muito, não ser muito excessivo. E aqui eu quero também acrescentar. E eu, por via das dúvidas, repetir muito essas palavras, a penalidade é muito grande? Muita repetição de conectivo tira pelo menos 40 pontos da competência 4. Então, de 1000 vai para 960. Se fosse 960, vai para 920. Se era 920, vai para 880. Tá.
tá? E aí, usar 3 pontos finais por parágrafo. Força, pelo menos, né? Força isso. Por quê? Porque o ponto final é organizativo, ele separa as informações, ele separa a sintaxe, ele evita que você cometa erro de pontuação, erro de sintaxe. Então, ele facilita a vida, porque ele encurta os períodos e organiza as informações. Quando a gente fala esse tipo de coisa, não repita, faça isso, faça aquilo, vocês costumam levar muito a ferro e fogo. A pergunta do Cauã acho que deixa isso bem evidente. Não precisa ser radical, pode repetir, tá? É que não repetir muito. Porque se eu repetir muito esses, significa que eu não usei outros conectivos. O lance é, em termos de conectivos, o Enem quer. Em termos de conectivos, o Enem quer quantidade, variedade e eu vou chamar de qualidade, mas é uma assertividade. Ou seja, Ele quer saber se você tem um bom vocabulário. mas se você vai usar corretamente. Por exemplo, eu usar um no entanto, quando na verdade eu queria um além disso, eu perdi 40 pontos, uma vez. Por quê? Porque você tá pondo uma oposição ao invés de uma soma. Ele tá falando, meu filho, não, isso não pode. Então, isso ele penaliza hard. Quantidade é o que ele menos quer, no sentido de, tem que ser um monte e tal. Não é orégano que você joga em cima da pizza. Você vai colocar no lugar certo, quando você precisar conectar. E o quanto mais variedade, ou seja, menos repetição, melhor. Mas ele vai entender que vai repetir, porque tem um limite, né? Cada um tem um limite, a própria linguagem tem um limite. Agora, isso aqui é muito importante, a qualidade. Então, se eu tenho uma variedade, mas eu tô com um monte de coisa que não é correta, eu tô perdendo ponto. Então, às vezes é melhor eu não colocar tantos, mas todos os que eu colocar serem corretos. Entendeu? E alguma repetição é melhor do que ter uma super variedade, não repetir nunca e cair no erro. Tá? Então a gente sempre. Então é aquilo, não é quantidade, é qualidade. Exato. Exato. Eles querem uma quantidade, porque, por exemplo, entre todos os parágrafos, não precisa entre todos, mas pelo menos entre o. No início de cada. Isso, no início de cada. Essa é a garantia. Mas vamos supor que eu não coloquei entre a introdução e o D1. Aí eu tenho que colocar entre o D2 e entre o D2 e a intervenção. Eu tenho que colocar, tá? Esses dois. Então, por isso que isso aqui é muito importante, ó. Eu saber qual é a relação. Eu tenho D1, eu tenho D2. Qual é a relação? É soma, então é além disso. É consequência, então é consequentemente. É simultaneidade, então é ao mesmo tempo, simultaneamente. Então eu vou vir e vou colocar esse conectivo aqui. E aqui eu sempre vou colocar um conectivo de conclusão, portanto, em suma, dessa forma, assim, tá bom? Beleza, vou apagar essa bagunça aqui que eu fiz. E a última coisa, revisem essas coisinhas, mesmo depois da prova já estar passada a limpo. Passada a limpo. Porque às vezes uma ortografia que você errou vai baixar a sua nota. Às vezes um ponto final, que na verdade era vírgula, vai baixar a sua nota. Uma crase que você colocou e aí você percebe que, sei lá, na sequência você colocou uma palavra masculina. Aí você lê e você fala, eita, a crase não acontece antes de palavra masculina. Você vai lá e risca a crase e a vida segue numa boa. Aí você colocou uma vírgula, todos que foram. Aí você fala, não, essa aqui não era com vírgula. Vai lá e risca.
Aí não era folha. E eles validam isso? Isso pode? Pode. É só pegar os textos nota 1000 ou textos acima da média e essas cartilhas, por exemplo, o Lucas Felp tem uma cartilha longa de várias redações nota 1000. E ele tem os espelhos. Olha o espelho, tem rasura. Né? É 1000 e tem rasura. Então, é lógico, eu não tô falando para você fazer assim, ó. Opa, não, isso não mesmo. Não tô falando pra você fazer assim, não. Uma linha inteira que você vai rasurar. Ainda que aconteça, já vi, tá? Espelho com isso e nota alta. Mas não precisa fazer esse caracol todo, não é um cacho. É outra coisa, né? Então pega lá e risca. Simples, com classe, com higiene, ok? Então, é isso. Assim, em termos de um checklist que eu preciso que vocês não esqueçam, que vocês cumpram, que vocês façam, que assim, se tudo der errado e fizer esse mínimo de coisas, a gente já fica ali sentindo o calorzinho do 800, já é muito bom. E às vezes a gente fica querendo corrigir a gramática enquanto está escrevendo, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Pensar o plano de texto, pensar o repertório, pensar a sequência de frases, pensar os conectivos e ainda cuidar de acentuação, crase e às vezes uma ortografia que você sempre erra e se você revisa você consegue resolver. Então assim, terminou a prova, né? Passou a redação a limpo, terminou as questões, as respostas estão no cartão de respostas, sobrou tempo, volta para a redação e confere os vocabulários, confere se tem repetição de palavras que você podia arrumar, confere essas vírgulas, confere os acentos, tá? Tem uma mensagem no direct para mim. Já tô chateada porque já me mandaram essa mensagem e eu já fiquei muito brava com essa mensagem hoje. Eu vi que alguns conectivos, tipo, primeiramente, nesse cenário, não são aceitos como interparágrafos no Enem. Mas no segundo parágrafo, eu sempre começo com observa-se em primeira análise. Assim conta? Não. Em primeira análise é igual É o início. primeiramente. Hã? É o início. Não, então, mas eu tenho ali a redação. Quer ver? Eu acho que eu tenho alguma redação aqui, peraí. Esse conectivo que ela falou se encaixa no D1, não é? Então, mas é isso que ela tá falando. Eu vou copiar e colar, porque ela mandou no direct, então assim eu mantenho a privacidade da pessoa, mas eu socializo a pergunta. Para vocês lerem, enquanto eu acho aqui uma redação para a gente dar uma olhada. Ah, essa é de vício em games. Ó, essa aqui eu acho que não conta como conectivo porque acho que precisa ter algo enfatizando a opinião. Não é exatamente isso, vou falar sobre isso. Mas se eu usar ademais e portanto. Isso, é isso, você mesma respondeu. Se eu usar ademais e portanto nos outros dois parágrafos, eu preciso mudar esse em primeira análise? Não. Por quê? Qual é a obrigatoriedade do manual do corretor? Que o candidato faça relação entre parágrafos 2 vezes no texto. O em primeiro lugar, dizem que não vai mais ser aceito. Dizem não, tá lá no manual que não vai mais ser aceito. Nesse cenário, eu não vi isso em manual, mas eu não tive acesso ao manual desse ano. Então, eu tô igual a vocês, no escuro. Porém, faz total sentido que aqui eu tenha que ter um e aqui eu tenha que ter outro, tá? Legal até que esse aqui não tem nessa aqui para a gente poder discutir rapidamente. Agora, se eu uso um além disso, aí beleza, né? Só que eu não vou usar além disso no primeiro argumento, porque eu só uso além disso para somar, né? Então vamos por partes, tá? Se alguém tiver com dúvida, ainda pode perguntar, mas vou tentar separar a questão. Ó, aqui, esse em primeiro lugar tá vindo
para discutir a primeira coisa que o dono do texto quer discutir. Então, ele está discutindo para frente. Então, o que o Enem, e isso está no manual, passou a entender que isso que está para frente, por mais que esteja entre o primeiro e o segundo parágrafo, entre a introdução e o argumento, não é um elemento que conecta o primeiro parágrafo ao segundo, porque é um elemento que está falando sobre o que vem primeiro pela frente e não sobre o que já foi falado atrás e vai se relacionar com o que vem pela frente, entendem? Então, é por isso que eles não consideram um conectivo entre parágrafos. Aí, qual foi a solução que eu e todo mundo encontrou? O nesse cenário e o nesse contexto. Por que a gente encontrou essa solução? Porque o esse é um pronome que retoma o que já foi. Então, se ele retoma o que já foi, ele está fazendo uma relação entre o que já foi e o que virá. Vai dar tudo certo. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que costuma acontecer? As pessoas acham soluções coringa para tudo, né? Acham fórmulas para tudo, como se fosse delta S sobre delta T, e saem preenchendo. Se o cenário não for de fato alguma coisa que se relaciona com o que vem pela frente, se o contexto não for uma coisa que de fato se relaciona com o que vem pela frente, ele é uma palavra vazia, ele é um conectivo vazio. Como eu falei mais cedo, eu queria falar demais, mas eu coloquei no entanto. Quando eu faço essa troca, eu tô mostrando que eu não sei a relação que eu tô estabelecendo entre os parágrafos. Então, eu tô chutando que, se é verdade essa informação de que não pode mais usar nesse cenário, nesse contexto, não é que não pode, ela tem que ser usada de acordo com a relação que você está estabelecendo. Temos uma pergunta aqui que eu vou socializar. E aí eu vou deixar cada um responder quanto tempo deixa para a redação. Não, eu mandei direct, desculpa. Estou socializando aqui. A pergunta é: quanto tempo seria o ideal para terminar a redação e não precisar chutar questões? Questões difíceis, chute, tá? A gente está falando de uma prova que é TRI. O pessoal do cursinho não me deixa mentir. Você tem um TRI. Então, o que é isso? As questões mais fáceis pesam mais, as questões mais difíceis pesam menos. Então, se você errar as fáceis, veja, todo mundo acertou, só você errou, você é mais penalizado. Se você errar as difíceis, tá tudo bem, porque era esperado que mais gente errasse. Então, em linguagens e humanas, comecem pelas questões curtas, depois para as que são médias e fáceis, e por último, as super difíceis cheias de texto, tá? Cuidado com super difíceis cheias de texto, mas que são fáceis, né? Então, assim, o que eu considero uma questão difícil? Uma questão que tem um poema barroco, sabe? Assim, você tem que traduzir o poema para o português que você é capaz de entender, para depois entender a interpretação do poema e tal. Essas eu acho mais difíceis. Não é necessariamente o texto longo que vai deixar a questão difícil. Então, identifica o que você considera difícil e pula essas questões. Deixa elas para o final. E aí você vai... Porque assim, vai ter que chutar. Vai ter que chutar. Como eu falei, é uma prova que devia ser prova de resistência do líder do BBB. Ela é muito longa, ela é muito cansativa. Então, vai ter que chutar questões. Isto posto, chute as difíceis. Não deixa para chutar uma questão que com certeza você acertaria se você lesse com calma. Isso é outro ponto. Em humanas, em linguagens, em ciências da natureza, em tudo, tá? E tempo ideal, depende do seu tempo de prova. Eu tenho um aluno que ele conseguia fazer redação Enem em 2 horas. É um fenômeno, isso não existe. Então, assim, 1 hora e 15, estourando 1 hora e meia, tá? Assim, esse é o ideal, estourando. Mas depende de quem é você fazendo prova, tá? E então, assim, também não gasta muito tempo começando pela redação, e aí faz aquela redação linda e depois tem que sair chutando um monte de questão. Então, a redação tem que ser ágil, tá? Mas se alguém quiser
compartilhar no chat a sua experiência para como faz, tá tudo bem. Ó, essa pessoa fez em primeira análise, em primeiro lugar, né? E depois vem para uma segunda análise. Aí tá de brincation with me, né? Foi uma redação 10 de 10 na medicina ABC. Não foi uma redação 10 de 10 no Enem. A medicina ABC não cobra do mesmo jeito, ela cobra de outro jeito. Tá? Então, ela é uma ótima redação, ela é excelente, mas ela tem critérios diferentes. Então, esse em segunda análise não daria para fazer. Teria que ser, ó, intensifica problemas relacionados à saúde física. Então, aqui seria um consequentemente, seria um ainda mais grave, seria um além disso, ainda mais grave, barari, barari, bororó, bururu, certo? Ó, eu uso mais ou menos 1h30 para fazer toda a redação e passar para a folha oficial. É o que eu quis dizer com 1h30 estourando. É um número aí que a gente pode trabalhar em cima dele. 1h15, se eu sou lenta para ler questões, 1h45, se eu sou muito lenta para fazer a redação, mas consigo ir melhor nas questões. É caminhar. Vou voltar para o outro arquivo que eu vou ter que achar, porque eu já perdi ele aqui nessa pasta enorme que tem todos os arquivos da minha vida. Pronto. Vamos porque interessa, 16 temas, chutes de temas. Esse material, para quem é do extensivo, está na pasta, no Class. Para quem é do colégio, eu deixei ele aqui no chat. Lá no alto é só vocês baixarem, porque ele é um pouquinho diferente do material de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou passar pelos temas, vou ler os temas rapidinho, só para todo mundo ver. E eu gostaria que vocês escolhessem algum ou alguns para a gente fazer. E aí vai ser assim na democracia. Apareceu ali no chat que é para fazer esse. E aí a gente tem 11 pessoas na sala. Qual que você acha mais provável? Eu lá. Eu coloquei 16. Está evidente que eu não tenho probabilidade. Eu não, inclusive, acho que é um ponto, assim, não chutei 16 pensando em 16 probabilidades. Lógico que, assim, eu peguei um espectro de assuntos bem grande, bem largo, então eu acho que alguma coisa dentro desses 16 assuntos, né, 16 assuntos, tomara que eu acerte, assim, né, fui bem longe, né, se eu não acertar alguma coisa, mas... ele não está aqui só para vocês terem possibilidades de temas, e sim para a gente aplicar as técnicas do checklist em qualquer coisa que apareça na nossa frente. É um pouco sobre pegar no tranco, é um pouco sobre conseguir se virar com qualquer coisa que qualquer prova de redação resolva nos surpreender. Sobre esse treino de o que eu faço, a neblina do carro, o ladrão entrando na casa, o que eu faço se o pior acontecer, entendeu? É isso, né? E o pior ó, já tem um voto para o segundo. Então a gente se virar com o que tem na geladeira, né? Eu costumo falar isso, assim, né? Só tem abobrinha, ovo, queijo ralado e um arroz velho. Mistura tudo e faz um arroz de forno. Isso. Era o que eu queria? Não, mas é o que tem para hoje, tá? Vamos lá. O papel da família na formação educacional infantil é o primeiro. O desafio histórico do respeito às leis pela população brasileira. A contribuição da tecnologia no combate à criminalidade. Alternativas para reduzir os impactos do lixo eletrônico ou de qualquer lixo no Brasil. Eu acho legal. Esse eu acho bem legal. Caminhos para garantir a dignidade de idosos na sociedade brasileira. Aqui, idosos é um tema que vamos parar um pouquinho. Legal de considerar, eles são um grupo em crescimento e em vulnerabilidade na sociedade. Então, garantir a dignidade pode ser inúmeras coisas. Pode ser que eles tenham que ter entretenimento, lazer. Pode ser que eles tenham que ter saúde,
Pode ser que envolva esportes, pode ser que envolva acesso à cidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma calçada toda esburacada, o idoso não anda pela cidade, porque é mais perigosa para ele. Então, dignidade do idoso, dependendo do texto da coletânea, pode entrar nesse lugar. Pode ser violência familiar, pode ser abandono, pode ser exploração financeira. Tá? Deixa eu colocar em outro lugar. Exploração financeira. Assim, pode ser uma cacetada de coisas. Pode ser questão previdenciária. Então, é uma questão econômica. Que é também de bem-estar social, claro, né? Então, assim, idosos pode cair em um monte de coisa. Então, é legal a gente estar tanto preparado quanto pulsar, né? Assim, a frase tema vai ser um pouco mais específica do que a minha frase tema. Eu deixei essa frase um pouco mais ampla para poder fazer essa lista depois. E pulsar na coletânea para onde ela vai apontar o problema, que dados ela vai trazer para a gente. Aí vem a inclusão de deficientes visuais nas atividades culturais. Já não caiu algo parecido? Caiu inclusão de deficientes auditivos na educação. Né? Mas é isso, é a mesma lógica. Assim, se tem o direito a e não está acessando, a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Porque a vítima vai ficar sem o seu direito garantido e a situação de vulnerabilidade vai aumentar cada vez mais. São as 3 perguntas sempre. Impasses para a manutenção do ensino de artes nas escolas brasileiras. Tem ensino de artes? Que coisa triste. Gente, a Suzy. Quem não conhece a Suzy, o Cauê já conhece a Suzy. Meu Deus. Tô puta. Queria a humana no sofá pra ser uma boa almofada. É isso. Ela vem aqui atrás porque ela quer um sofá. Ou brincar. Às vezes ela quer brincar. Impasses para a manutenção do ensino de artes nas escolas brasileiras. Eu acho mó legal esse tema. Eu, se fosse o Enem, super faria, mas acho que vai cair. Mas acho que eu ficaria perdido na hora de fazer, sabia? Eu não saberia o que falar. Vamos aplicar o checklist, então? Quem é a vítima dessa história? Os estudantes. Isso. Antes da situação de vulnerabilidade, qual é o direito que está perdido? Ou perdendo? O ensino. Ensino de artes, tá? Isso. Qual é a situação de vulnerabilidade? A situação de vulnerabilidade é o que agrava o problema da vítima. Então, assim, aqui a gente pode pensar um ensino de artes, um ensino integral, não integral o tempo todo, integral de denso. De conteúdo extensivo. Isso, de um conteúdo profundo, né? É um conteúdo que não é mastigadinho, é um conteúdo que, inclusive, aí eu já vou para um outro lugar. O ensino, ele não precisa ser utilitarista. Né? Lembra daquela redação de FUVEST que a gente fez com o Pietro? Uhum. As coisas não precisam ser úteis o tempo todo, elas só precisam ser úteis numa lógica do capitalismo. Então, por exemplo, a vulnerabilidade pode ser essa lógica utilitarista da escola. Ela não vê a arte como algo útil. Isso. É utilitarista, então, que nesse caso deveria gerar lucro, né? Aí o que acaba acontecendo também? Os poucos professores que temos, passam Romero Brito para a criançada. Puta merda, né, gente? Assim, tem muito mais que isso. Então, formação de professores também entra na situação de vulnerabilidade, tá?
Essa daqui, eu sabia que ia dar problema, eu fiz ela. Então dá pra gente ler, tá bom? Eu pensei em duas coisas. Esse repertório aqui, que é o mecenato, que é o sonho de todo artista, não é, minha gente? Assim, vou viver da minha arte e um cara rico vai pagar as contas para mim, vai pagar o meu salário e eu vou aqui pintar meus quadros, fazer minhas esculturas, vai ser ótimo. Mas é isso, assim, parece loucura hoje em dia. Né? Mas no iluminismo era uma profissão e se não existisse, a gente não tinha Michelangelo, a gente não tinha Capela Sistina, a gente não tinha o Davi, enfim, a gente não tinha o Da Vinci também, não tinha nada disso. Então, assim, o mecenato é um ótimo repertório para esse caso. Ah, olha só, aqui, ó, o utilitarismo é o meu D1, a arte não serve para nada e de fato ela não serve. Uhum. Utilitariamente ela não serve para nada. E E aí danifica o ensino dos estudantes, né? como Porque é que daí ela é? acaba saindo da grade. Para ela não ser útil. Danifica, né? Prejudica o ensino do estudante porque ela acaba saindo da grade, né? Porque por que Ela que vai ocupar reduz. espaço com ela se você pode ter mais uma aula de matemática, mais uma aula de física? Exatamente. Ela cria essa situação de vulnerabilidade de a gente tira artes e deixa é, outras áreas que são mais importantes, né? Sim, Como se aquilo que você passa pela arte não fosse como uma habilidade, uma competência, uma vivência, uma experiência, não fosse uma coisa importante, né? sim. Mas aí eu acabei usando o Van Gogh como repertório externo. Agora eu vou sair da frente, que eu entrei na frente de proposta. As obras de Van Gogh, eu vou grifar, porque como tá já escrito e tá escrito à mão, talvez esteja difícil de ler. As obras de Van Gogh são, na contemporaneidade, peças de valor inestimável, cobiçadas por colecionadores e preservadas pelos museus. No entanto, ao longo de sua vida, o pintor enfrentou preconceito, solidão e desvalorização. Infelizmente, a biografia do artista, ó, a transição para o que faz sentido com o que eu vou falar, Uhum. dialoga com o ensino de artes nas escolas brasileiras. Qual é o diálogo? Dois pontos. As aulas, tópico 1, não são levadas a sério, há uma evasão entre os alunos, tópico 2, e os professores não estão preparados para sustentar essa matéria no dia a dia do currículo escolar. Temos um projeto, Uhum. certo? Então, assim, Sim. fiz assim meio aceleradinho, porque você perguntou, né? E aí eu já estava pronta, eu não preciso refazer. Vou voltar para a leitura dos temas que a gente tem aqui. Desafios para a inclusão digital de. Aí eu deixei em aberto, porque pode ser de tanta coisa. Pode ser de indígenas, pode ser de idosos, pode ser de classe C Isso e que você D. diz é incluir eles dentro da vida digital, tecnológica. Tipo, eles aprenderem a usufruir da tecnologia. Depende, porque pode ser uma inclusão no sentido de acesso à internet, por exemplo, né? E aí esse acesso é cabeamento, chegar, igual saneamento Uhum. básico, chegar lá. Então, pode ser indígena, idoso, classe C e D, zona rural, pode ser um monte de coisa. Então, pode ser cabeamento, pode ser equipamento. Porque não adianta nada eu ter cabeamento 5G se o meu celular tá veio, o computador tá veio, ou nem tem computador naquela casa e a pessoa não acessa. Ela não vai ter E aí, isso você condição. já pode ligar ele à situação financeira da casa, né? Isso. São as vulnerabilidades. São exclusões. Uhum. Exclusão por desigualdade social, exclusão por distância, né? Por morar num lugar muito longe. Acabou a luz aí, meu bem, tá escuro, né? Acabou, acabou. Então, assim, você não ter cabeamento, você não ter equipamento e você não ter um letramento digital, que é algo parecido com o que aconteceu comigo, a hora que ele subiu aquela tela aqui em cima, que eu falei assim, gente,
precisei apagar isso aqui, o que que eu faço? Como é que faz, né? Assim, é lógico, né? Eu tô começando a sofrer os problemas do letramento digital, porque eu já não... Gente, o que acontece? Olha, some, e aí os meus cachos ficam parecendo que estão desaparecendo, mas meu cabelo não é verde. Não sei o que acontece. Não tá É... verde, não. Não, mas ele some. Ó, tá vendo? Fica essa coisa Ah, acontece. horrorosa, muito triste a minha vida. Ah, eu acho que eu sei, é que eu coloquei um pano azul aqui do lado. Deve ser o pano azul. Deve ser isso. Tá fazendo luz, fazendo reflexo. Porque até de ontem pra hoje que eu comecei a ter esse problema do chroma key. Antes eu não tinha. Olha, Eita. some. Enfim, muito difícil a vida tecnológica. Eu tô começando a ter problemas assim para usar essa tecnologia agora, porque eu não sou nativa digital e porque a tecnologia vai mudando, mas assim, se eu tenho um idoso, o idoso não é nativo digital. O indígena, por exemplo, um desafio para a inclusão digital de indígena, em que sentido pode acontecer aí? Tanto de as pessoas não nasceram em contato com, quanto o quanto de tecnologia digital e outras tecnologias a gente Eles já vai. tiveram acesso. Eles tiveram e eles querem ter, porque existem comunidades que querem manter exatamente como elas eram, não querem uma entrada, mas Hum, em vez de ter acesso à internet, é um direito básico. Então, você não deixar que entre é bom, isso pode ser um desafio, entende? Um impasse, porque o grupo não quer, mas o indivíduo tem direito a. Então, ele não vai ter ali no grupo, mas ele vai ter próximo dali, se ele andar, sei lá, 500 metros da porta da comunidade indígena, ele vai ter acesso? Ou não, entende? São discussões que os textos motivadores vão abrir para vocês. Por isso que eu falei, tem várias possibilidades. E aí eu fiz um outro na linha das tecnologias ainda, que é o combate ao uso excessivo. Faz a sua pergunta, Cauã. não tem pergunta, não. Você fez assim? O que que é um Não, uso, é que eu tô tentando relacionar alguma coisa com esse tema, porque o que que é um uso excessivo de eu tecnologias? relaciono, né? Aquilo que passa da conta. Isso, Aquilo que é demais. isso. E o que que Aquilo é que é o demais. passar da conta? É que eu já tô pensando em quem que eu posso culpar nesse caso, entendeu? Quem que eu vou defender. Ó, assim, Eu acho que eu culparia a família aqui nesse caso, né? Eu e acho que eu culparia a família. é que o adulto também é vítima nessa história. A primeira vítima é a criança, você tá certo. Sim. Mas o adulto também pode ser vítima. Então, a própria modernidade, os algoritmos, né? Por quê? Porque eles são viciantes. Até a sociedade em si, porque Isso. às vezes você tá num trabalho que te exige que usa muito da tecnologia. E aí você chega em casa, você precisa conversar com alguém que tá do outro lado do mundo, você já não consegue mais sair do celular e por aí vai. Isso. E o próprio, essa sociedade, no sentido de que a tecnologia traz entretenimento. Sim. E aí, se o meu entretenimento tá todo pautado em rolar a tela do celular, esse vício aqui vai subir para a lua, né? Então, Hum, aqui, esse uso excessivo, as culpas estão muito no entorno, né, do algoritmo e tal, dessa sociedade que alimenta o algoritmo, que aceita o algoritmo sem qualquer crítica. Então, é uma sociedade muito passiva. E esse excesso, ele tem consequências. Por exemplo, né? Outro dia eu vi uma notícia que os cientistas fazem um desenho, um modelo de como será o ser humano daqui não sei quantos anos com o vício em tecnologia. E aí era tipo, a mão da pessoa já era assim, as horror. costas eram super assim, sabe? O pescoço super lá na frente. Mas assim, a gente acha um horror, mas vocês já olharam isso aqui em vocês? Como Ó, tá assim? vendo aqui? Aqui é muito ruim na câmera. Mas, ó, tá vendo aqui, ó, que é afundado? Uhum. Esse meu aqui não é afundado igual esse aqui.
Por quê? Eu tenho os dois afundados. Seus dois são afundados? Porque, ó quem encaixa direitinho aqui, ó. Não, não é muito, mas tem um leve relevo. Então, o meu, dependendo da época, na época da pandemia, o Fortuna, essa partinha aqui ficou super afundada. Porque é exatamente como eu seguro meu celular. Sim. Então, assim, o dia que eu vi isso, eu fiquei chocada. Aí eu falei, não, 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 não. E comecei a Pelo amor de Deus, não foi isso que eu pedi. Então, assim, a gente tem consequências, por exemplo, de sedentarismo, a gente tem consequências de doenças relacionadas ao sedentarismo, relacionadas à Doenças postura. visuais também, né? Porque afeta a sua vista. E, esse ser humano do futuro tinha tipo uma catarata, assim, por causa da luz azul. Tem problema na visão, tem problema de sono, tem problema de ansiedade. Tem problema de dificuldade de filtragem de informação. Então, assim, tem um monte de problema que a gente já achou os culpados, já achou as consequências, já achou um plano de texto, tá? Então, assim, né, eu só tô vendo a câmera do Cauã, mas cada vez que eu abro um tema, ele faz assim, né? Um pouco menos de rugas, porque ele tem uns 2 anos a menos que eu. Então, Ai, ai. é que eu tô chegando numa idade que os meus alunos poderiam ser meus filhos. E aí eu Que começo a ficar horror. nervosa. Você tem o quê? 16? Imagina, Você imagina. tem 16 ou 17? Eu fiz 18. Diz, então tá vendo? Ó, tá chegando. Ai, parabéns, fez 18, que lindo. Não mudou nada, né? Mas tudo bem. Não dei nada. Continua uma merda, mas tudo bem. Mas, ó, 18, se eu tivesse tido filho com 18, eu teria um de 14. Nossa. Entende? Tá entendendo? Tá entendendo? Cada vez que eu abro um tema, o Cauã faz uma careta, né? E eu imagino que eu tenho 34, então eu fiz a conta errada. Mandaram aqui no chat, você tem Eu tava 34? tentando fazer a conta também. Não, eu tenho 34. Então eu fiz a conta errada. Gente, eu sou boa de redação, eu sou ruim de conta. Ah, ai, não parece. Tá escrito no chat que não parece, é que vocês não estão vendo, tá no Olha. direct. Mas, tá escrito, né? Mas enfim, tem rugas. E aí, o Cauã faz também, ele franze a testa com essas poucas rugas que ele tem. E eu imagino que cada vez que eu abro um tema, todos vocês dão uma careta também e falam assim: eita, o que, que eu ia fazer com isso? Seja lá o que caia no dia da prova, siga o procedimento de se perguntar qual é a vítima, qual é a vulnerabilidade, que direitos são perdidos. Porque quando eu penso nessa vulnerabilidade, que a pergunta mais difícil é a vulnerabilidade. Mas Isso agora. quando eu penso na vulnerabilidade, eu também estou pensando quem é o vilão da história. Se vítima e vulnerabilidade é difícil para vocês, pensa em vítima, vilão e direitos que a vítima perde, ou perdidos ou abalados, reduzidos Ou aquilo que pode vir a perder, né? ou Não precisa ser algo que já ameaçados. perdeu. Isso, exatamente. Então, por exemplo, no uso excessivo de tecnologia, eu tenho direitos ameaçados, Sim. né? Então, lógico. E que direitos são esses, né? Ó, visão, sono, ansiedade, doença, sedentarismo, tudo isso é direito à saúde. Então, esse excesso tem que ser combatido. E veja bem, se a própria sociedade é burra o suficiente para fazer isso com ela mesma, né? Se a gente é negligente o suficiente para fazer isso com a gente, alguém vai ter que vir proteger. Então, assim, é o Estado, é a Sociedade Brasileira de Cardiologia por causa do sedentarismo, é a Sociedade Brasileira de Oftalmologia,
é o Conselho Federal de Medicina, são os professores de educação física nas escolas, quem vai ter que lidar com isso, né? A outra eu acho que essa questão aqui é bem legal, que é a da filtragem de informação, né? A gente tem tecnologia, o entretenimento se mistura com a informação Ô, e Bro, aí a gente não sabe lidar com a internet. Oi. nesse tema, por exemplo, se eu quisesse colocar como intervenção que as empresas criassem um aparelho que suprisse todas essas necessidades e não me trouxesse essas consequências, estaria certo ou estaria, tipo, muito absurdo? Porque isso é bem difícil hoje em dia, né? Para a tecnologia que a gente tem atual, isso tá bem longe. Eu Então, acho não sei se que isso seria muito absurdo. eu acho meio absurdo. Eu acho que o que a gente precisa é de regulamentação dos algoritmos, é de avisos quando você tá. Sabe quando a Netflix pergunta pra você, ainda tem alguém assistindo? Aí você fala Hum, assim, eita, acho que a maratona tá um pouco pesada. Acho que era bom eu levantar desse acho que sofá um já deu. pouquinho, acho que já deu. Ou você fala, "Pô, vou continuar assistindo." Isso é interessante, porque a Netflix, de um lado, falando, vamos economizar né, energia. Também tá falando, olha, você tá passando os episódios e você já dormiu, chega, para de assistir, né? Como Uhum, também é uma vizinha ali para você falar, opa, e se eu parar? Né? Ou, não vou parar, mas tenho noção de que exagerei. A sim. mesma coisa, tá rolando a barra de vídeos, o feed, né? De repente Uhum, apareceu uma mensagem ali assim: você já está rolando a barra do feed há 10 minutos. Você deseja continuar? Sim, desejo, vou continuar me ferrando. Mas você foi avisado. Então, por exemplo, avisado. isso é uma coisa que você pode pôr como intervenção, não, Eu não posso colocar também uma melhor educação da família, né? A família orientar melhor o. Porque, bem ou mal, a criança é a primeira prejudicada porque não teve um exemplo, porque não teve uma educação na base em casa, né? Uhum. Então você pode pensar que as próprias redes precisam melhorar, você pode pensar que a escola pode educar a criança, e tem escolas que trazem muito família para dentro. Então você pode, Sim. pela própria escola, contaminar a família. Criar palestras, né? Desenvolver. Palestra, atividades, Sim, tá? Então dá para fazer, tá? E também dá tá. para os médicos irem fazendo intervenções. Então depende do Agora, se eu quisesse modelo. colocar, por exemplo, uma intervenção com o Estado, eu acho que não caberia aqui. O Estado pode demandar que as redes sociais Sejam sejam regulamentadas. regulamentadas, Tá. tá? Do mesmo jeito que depois da propaganda de remédio, o Ministério da Saúde adverte, precisando de sintomas, o médico deve ser consultado. Depois da propaganda de bebida, beba com moderação. Durante o uso da rede social, use com moderação, Sim. tá? Que sejam avisados dessas consequências, né? Que o Estado Isso, exija esses avisos. isso, e que eles sejam visíveis, não li, E não entre afirmei linhas, né? e Que eles concordo, sejam que explícitos. sejam explícitos e visualizáveis, percebe? Sim. Tá? Então, assim, estamos fazendo isso para o combate ao uso de tecnologias, mas isso podia ser para vários temas que a gente falasse assim, como é que eu vou costurar isso aqui, né? E tudo isso vem a partir de tentar entender quem é a vítima, quem é o vilão, quais são os direitos, enumerar que direitos são esses. E vocês veem que a gente chegou em tudo isso, dá para escrever uma redação linda com isso aqui que a gente levantou, sem um texto de coletânea. Se Sim. tiver coletânea, a vida melhora, mesmo que seja uma coletânea meio ruim, né? Então, assim, Eu pesquisa. acho que o maior problema é o repertório externo, né? Da introdução. Eu acho que é o que mais. Porque até você achar algo pra usar com isso. É a É, primeira coisa que me vem na cabeça, que repertório que eu vou usar com esse tema? E eu fico ali, pensando, pensando. Ainda não pensei em nenhum, mas uma hora eu penso nesse. eu não assisti tudo, mas talvez alguma coisa do. Aquela série que é distópica. E. Ai, gente. Você pode assistir os episódios independentemente um do outro. Eu acho que dá pra usar uma série infantil que passava num canal que meu irmão assistia. As pessoas passam o episódio inteiro jogando e aí elas ficam. Black Mirror. Parecendo zumbi. Mas não é Black Mirror? Porque o Black Mirror Não, é foi. uma série infantil. Ah.
Não é o The Hole, é? Ai, acho que não, professor. Que eles entram num buraco, e o buraco é de videogame e eles viram videogame. Sei. É de Agora criança, você... mas é mó legal. Eu adoro coisa de criança. Os desenhos infantis, eles têm uma puta mensagem por trás, né? Eu adoro os desenhos Então, e infantis. falando em Disney e tecnologia que prejudica, eu lembrei do Wall-E. Então, isso eu pensei em colocar no combate ao lixo, ao alguma coisa assim, ao lixo eletrônico. Pensei em usar ele como repertório, Mas para você tipo, lembra? evitar o cenário do filme. Sim, Pensei em usar como isso. ele é ótimo para evitar o cenário de destruição do planeta Terra. Mas Sim. lá naquela base espacial onde os seres humanos moram para sobreviver, eles não andam, Uhum. eles têm cadeiras que flutuam. Sim. Porque eles não estão, não tem mais força muscular, tudo é na tela, não se Sim. movimenta. Então, assim, são essas consequências do sedentarismo, de uma visão Sim. toda, tá? Então dava para usar o Oli também. No chat, acho que o pior para mim é transformar os dados da coletânea para colocar. Não precisa ser no terceiro parágrafo, pode ser em qualquer parágrafo que você queira. Eu vou compartilhar, vou socializar aqui para todo mundo Eu ler. posso pegar informação da coletânea, não posso? É só colocar sinônimos no lugar, né? Para não virar Ctrl-C, Ctrl-V. Ou eu posso dar Ctrl-C, Ctrl-V da coletânea? Algumas coisas você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V, tipo números, porcentagens, dados de um gráfico, dados de um infográfico. Aí, respondendo essa pergunta, ó, acho que o pior para mim é transformar os dados. Se você está falando em uma transformação de sinônimos, não se preocupa tanto. Mas se é uma transformação de, olha, na coletânea tinha esses números sei lá, fala que eu dei um tema de evasão escolar pro extensivo. Cadê? É que a gente sempre foi muito avisado que não pode copiar nada da coletânea. Eu, pelo menos, sempre fui muito alertado sobre isso. Não me copie nada. Pegue Eu como sinônimo. sei. Tipo assim, ele fala 90% da população. Coloque de 9 a 10 pessoas. Ele sempre... Com todo mundo que eu converso, eles batem nessa tecla. Não copie, não dê Ctrl-C, Ctrl-V. Mude. Assim, Porque... eu já falei sobre isso com vocês, vou falar de novo, não tem problema. Se a gente copia e esse número ultrapassa em linhas, tipo, você copia igualzinho frase e isso ultrapassa umas 7 linhas, chega em 7 linhas, isso tem penalização. Mas se você copia meia linha igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V de meia linha, Ctrl+C, Ctrl+V de 5 dados diferentes e você costura isso com a sua interpretação, isso é a apropriação dos textos motivadores. E não existiria motivo para você dar um texto motivador se você não quisesse que o candidato usasse esse texto motivador, porque ele não é só uma inspiração e não é uma super habilidade trocar 90% por 9 entre 10. Mas, não, parabéns. Isso não é uma habilidade de linguagem Sim. que tenha que ser avaliada numa competência de redação. Então, não é um problema. Mas o que acontece? É seguro para o professor de redação falar para os alunos dele, para os candidatos, assim, não copia. Por quê? Se Porque você se for eles penalizar copiarem da BO, a culpa é do a professor que culpa, falou que podia. exatamente. Quando eu falo copia, eu sempre venho falando copia e Aquele costura com a sua asterisco. opinião. Exatamente. Coloca a sua opinião, interpreta o que você está falando. Vai trazer sinônimo? Traz também, mas não é o mais importante. Porque eu estou Sim. confiando na habilidade do meu Na aluno coletânea. de pegar os textos, mastigar esses textos e cuspir de volta do jeito dele. Sim. Isso, esse cuspir de volta é sobre processar, não é sobre interpretar, não é sobre trocar palavras, tá? Isso é um ponto. Por que eu peguei isso aqui, evasão escolar? Por que eu queria falar? De números. Números de evasão escolar. Ó, se eu pegar e falar que a Unicef fez um levantamento em que nos últimos 3 meses, 21% dos alunos de 15 a 19 anos e de 11 a... eita, não, pera. 27% dos alunos de 15 a 19 anos e 16% dos alunos de 11 a 14 anos pensaram em desistir da escola. Se eu fizer exatamente essa frase que eu acabei de falar, segundo a Unicef,
27% dos alunos de 15 a 19 anos e 16% dos alunos de 11 a 14 anos, nos últimos 3 meses, pensaram em desistir da escola. Se eu escrever isso, eu estou copiando a coletânea. Mas se na sequência eu escrever esse número, apesar de parecer baixo, é bastante alto. São muitas pessoas, é grave que tantas pessoas estejam considerando sair da escola. E aí eu emendar, por que elas estão considerando sair da escola? 50% das pessoas responderam que é porque elas não conseguem acompanhar as explicações dos professores. Então, quer dizer, o professor não está se adequando à necessidade desse aluno, ou seja, está ajudando a privar ele de um direito básico. Se eu transformar isso aqui que eu estava falando em um texto escrito, e não só essa oralidade aqui, eu fiz um ótimo uso dos dados que a coletânea me deu. Tá? Então, não sei se quem me mandou essa frase aí, né, do transformar os dados da coletânea para colocar no terceiro parágrafo, não sei se foi suficiente, mas é isso, eu posso e devo usar, vai ser importante que use, assim, eu sempre falo que é como se fosse uma prova do MasterChef, e aí eles dão pros participantes uma caixa. Dentro da caixa tem pé de galinha, alho poró, uma abobrinha e assim, faz, né? Pode pegar mais uns ingredientes lá no mercado e faz. Aí você pega uns ingredientes no mercado e faz uma sopa de cogumelo maravilhosa e, sei lá, raspas de pé de galinha na sopa de cogumelo. O ingrediente principal era o pé de galinha e você fez raspas de pé de galinha. Eles estão falando, usa o pé de galinha. Aí vai o outro, faz uma canja com alho poró e uma cenoura que ele pegou lá no coisa. Ele vai ganhar essa prova, porque ele usou o pé de galinha como prato principal e era o critério da prova. Use os textos, os ingredientes que eu tô te dando e adicione ingredientes relevantes para o que esse ingrediente principal está falando. Então, você trazer um repertório externo, ele tem que ser dialogado e relevante com os textos que a própria coletânea já ofereceu. Bom, com comida tudo fica mais fácil. Deu fome. De canja? De pé de galinha? Não, de comida mesmo. De comida mesmo. Aquela comida boa, aquela comida de vó, sabe? Comida de vó. Tô preocupada. Eu encomendei cogumelos e ninguém veio me entregar meus cogumelos ainda. Cogumelo, eu comprei 1 quilo de shiitake. Que gostoso. Eu adoro shiitake. Aparentemente eu não vou convidar o cão pra comer aqui. Eu acompanho na Coca-Cola. Redes sociais. Impactos do mundo virtual na vida real. É muito parecido com o anterior. Com exceção de uso excessivo de tecnologia. Aqui não precisa ser excessivo. Ele pode ter cogumelo. É porque aqui ele fala diretamente que ele quer as consequências, né? Os impactos. Então lá a gente procurou tudo. Aqui ele quer as consequências direto, né? Isso. Então, assim, você já tá lendo impacto como consequência. E não pode deixar de entender que é rede social. Então, ninguém tá falando de videogame, por exemplo. O uso excessivo de tecnologia não é só uso excessivo de rede social. Pode ser uso excessivo de videogame. Você mesmo falou aí de uma série que eles ficavam jogando videogame o dia inteiro. Sim. Então, uso excessivo de rede social. Que impactos que a gente tem? Vocês sabem que impactos que a gente tem se a gente viver só de rede social? Você deixa de viver o mundo real, né? Sim. Então, eu vou colocar aqui que você deixa de viver o mundo real. Só que assim, você deixa de viver, mas ele vai acontecer. Não, sim. Então, esse deixa de viver é uma inabilidade.
Por exemplo, você não aproveita o mundo real, não é que ele para de se movimentar, você só não usufrui e não aproveita dele. Aí você trouxe uma outra coisa, então. Eu falei em inabilidade e você falou de não aproveitar. Por exemplo, comentário do Instagram. Vem lá uma postagem falando que o Lula vai trazer o horário de verão. Aí eu não gosto de Nossa, eu horário. vi isso. Hã? Eu vi isso Geraldo rodeando na Alckmin, né? internet. Que falou que estava Eu vi. anotado. Aí vai lá, tal. Eu não gosto de horário de verão, porque acho que bagunça muito, tenho lá meus argumentos. Aí eu vou lá e escrevo assim, que bosta, no comentário da publicação. Na vida real, sei lá, se eu estivesse falando com o Geraldo Alckmin, eu ia falar um que bosta? Não, né? Não. Mas a gente se acostuma tanto ao comentário direto, às vezes agressivo e tal, que a gente, quando precisa argumentar alguma coisa, tá, mas por que você não quer horário de verão? Porque eu não gosto. Não, mas por que você não gosta? Não, porque eu acho ruim. Não, mas por que você não gosta? Não, porque é melhor sem. E né? Então, assim, eu tenho uma inabilidade, nesse caso, de argumentar. Mas eu posso ter também uma inabilidade de socializar, de estabelecer relações, né? Por exemplo, tem gente que não consegue, principalmente na minha idade, não consegue flertar se não for pela internet, só consegue flertar pela internet. Nada contra, né? Também flerto, mas o olho no olho, porra, a gente faz isso, a evolução faz isso com a gente há milhares de anos. Você simplesmente vai Sim. parar de fazer, de exercitar esse esporte tão maravilhoso que é o flerte ao É vivo? uma perca de cultura, digamos assim, Exato. porque o flerte olho no olho, né, pessoalmente, é algo cultural, vai, digamos assim, é uma bagagem que acontece desde sei lá quando. E aí quebrar essa base, né, essa linha que vem acontecendo, é Isso. uma perca cultural, né? Agora, nem você, nem no chat não apareceu a coisa das expectativas irreais da vida perfeita. Sabe, assim, né? Olha como tá tudo perfeito aqui, esse meu fundo e tal, e não sei o quê. Antes vocês estavam vendo aqui o recorte com a minha estante de livros. Se eu virar a câmera para lá, vocês vão ver a bagunça que tá naquele canto do escritório, porque desde que eu me mudei, esse canto ainda não conseguiu ser arrumado. Ser arrumado, percebe? Assim, quem é o sujeito que vai arrumar? Não sei, não sei, não tenho Um responsabilidade dia sobre vai, isso. Um dia, um não, eu dia vou vai. arrumar. É que eu preciso fazer umas reformas no móvel e tal. Então, assim, a vida perfeita, ela tá aqui na frente da câmera. Mas qual é o impacto? É o impacto de eu acreditar que a vida só pode ser essa e o impacto de eu acreditar, de eu fazer o outro acreditar que a minha vida é perfeita. Tem até um aplicativo chamado Be Real. Vocês já viram falar? Ele apita. Eu tenho ele, é que eu não uso. Eu pensei em começar a usar, eu acho que pode ser interessante. Eu Aí eu vou. baixei, que tava todo mundo falando dele. Aí eu vou, baixa, baixa. Aí eu, não tô muito afim. Aí eu baixei. Mas eu não uso, não. Eu vou ver, eu não baixei ainda. Talvez eu Muita use. graça nele. Ele te dá uma notificação, você tem 2 minutos pra tirar uma foto. Aí você tira e posta a foto. E só, não acontece mais E nada. acabou. E é isso que temos Acabou. hoje. Aí você pode ver a foto dos outros e é isso. Então, eu sigo um jornalista que ele compartilha essa foto do Be Real no Instagram dele. Aí eu tô pensando em seguir a escola dele, fazer isso. Socializei aqui 2 comentários que chegaram no chat privado. Esse tema tem um repertório que dá para usar um filósofo, Pierre Levy, que a gente vive em uma cybercultura e o real influencia diretamente, e o irreal, né? Influencia diretamente o real. Sim, dá para usar. Eu não sei o que ele fala, então eu não sei cavucar aí nas relações, não sei estreitar as relações. Dá pra usar até a série que acabou esses tempos atrás, da Netflix, da Supergirl, que em um dos episódios foi desenvolvido um aparelho de realidade virtual e o vilão
atrai o cidadão para dentro desse aparelho com o intuito de fazer o cidadão ter essa idealização da vida perfeita, tipo, fazer ele querer ficar lá, querer viver mais lá do que no mundo externo, no mundo real. É legal. É bem legal. Tem um episódio assim muito parecido no Black Mirror também. Uhum. Então, assim, o próprio Be Real é um repertório que dá para usar. O próprio Instagram, os influencers, as crises de ansiedade e depressão dos influencers dá para usar como repertório. Eu posso falar sobre fake news ou o vício ao entretenimento que são gerados pelas redes sociais ou isso sai do tema? Eu acho que dá. Aí é o caso de ver como a coletânea vai apontar pistas para a gente recortar o tema. Mas dá, porque as fake news, elas estão lá no mundo virtual, especialmente nas redes sociais, mas elas são mais. Elas são, não, elas têm reverberação na vida real e ultimamente a gente tem visto que cada vez mais elas têm reverberação na vida real. Por exemplo, o comportamento antivacina. Isso é uma fake news que foi nos grupos, dos grupos foi para as redes, e isso tem, hoje a nossa cobertura vacinal está muito abaixo da média, a gente teve caso de pólio. Então, é um impacto do excesso, né, de uma rede social ali entrando na vida real. E a outra coisa é vício nesse entretenimento. Sim, porque o entretenimento, por exemplo, do TikTok, ele é maravilhoso se você alimentar ele direitinho. O meu Spotify, por exemplo, eu gosto de uma música, eu vou lá e dou um coraçãozinho pra música, porque eu falo Spotify, eu gosto dessa música. É isso que você vai ter que me recomendar. É esse tipo de coisa que eu quero que você traga para a minha casa. Diferente disso, eu não quero. E aí ele vai entendendo e vai me trazendo. Se eu sair de casa sexta passada foi com o boy num bar de rock, porque era o aniversário do amigo dele. Gosto desse amigo dele. Fui lá, né? Fui prestigiar o rapaz. Não gosto de rock, não gosto de bar de rock. E essa banda que estava nesse bar, no caso, era ruim. Tudo Já não gosta. nada. Aí é ruim, piorou. Não, eu fiquei super chateada, porque na outra vez que teve aniversário de uma amiga dele, também foi nesse bar. E a banda era ótima, só que ele trabalhava super cedo no dia seguinte, a gente teve que ir embora cedo. Eu tinha tempo, e aí tive que ir embora cedo. Dessa última vez, a gente ficou até a banda acabar. Ai, que delícia. Sim, ó, fiquei super feliz. Que o amor não faz, na verdade. A gente tem que aproveitar enquanto o amor existe. E aí, o que acontece? Se o meu Spotify não fosse um entretenimento assim tão perfeito, talvez eu passasse mais de boa com a diversidade que eu participei ali naquele lugar. Ou mesmo o TikTok. Né? Eu vou rolando ali, ele só me entrega o que eu gosto. Aí eu pego e sou obrigada a lidar com coisas que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não reconheço. O meu cérebro fala, não, sai daqui, não quero nem conhecer. Né? Então, sim, um vício nesse tipo de entretenimento e um entretenimento muito ágil. Por exemplo, tem uma outra proposta de redação que é sobre o vício em TikTok. O vício em TikTok ele é super grave. Ele diminui o nosso nível de atenção, ele diminui a nossa tolerância para a diversidade. Ele é muito, muito deletério, muito ruim, muito nocivo para as nossas conexões, para a nossa cognição. Porque ele é rápido, então, por exemplo, eu vi um vídeo ali de 30 segundos, tá ótimo. Se o vídeo tem 2 minutos, 5 minutos, eu vou desistindo. Eu pulo. Eu pulo. Eu vou lá e dou play no vídeo do YouTube, eu acelero para 1,5, para 2. Eu começo a ver um filme, eu canso de ver o filme porque tá muito devagar, porque não sai do lugar. Então, assim, ler, então, parar para ler, ficar quieto lendo. Eu tenho preguiça. A gente não treina esse estar quieto. Então, sim, tá? Quem colocou essa pergunta tá corretíssimo quando fala do vício do entretenimento. Chegou outro aqui no direct. Gente, já são 6h43, eu vou ter que parar, que eu tenho uma dupla às 17 e eu preciso fazer xixi. Preciso pausar. Eu preciso de intervalo, terceiro C. Eu preciso de intervalo. Deixa eu ver.
Aqui. Dá para relacionar com a ideia de que na internet todo mundo tem uma vida perfeita, sim. Um corpo perfeito, isso acaba gerando problemas na saúde mental de quem se sente deslocado e diferente? Sim. Essas expectativas irreais dessa vida perfeita que eu tava falando. Dá para falar dos filtros. Gente, filtro é uma coisa muito louca, filtro. Porque é mó legal. Né? Assim, não sei vocês, mas eu adoro botar um filtrinho. Se você acha que o filtro que você imagina a idealização perfeita, você se vê nessa idealização perfeita. Aí quando eu olho Então, no espelho, não é assim. aí Aí você entra em depressão. mas isso se chama Aí você entra em depressão. desvio de autoimagem. E Sim. é grave. Assim, acontece. Isso, por exemplo, causa um outro problema. O Brasil é campeão, de segundo lugar no mundo, de cirurgias plásticas entre adolescentes. Quem é que está mais contaminado pelo filtro? O jovem. Quem é que está. E assim, adolescência é justamente mudança muito, muito Mas profunda. pode ser porque os mais velhos nem tenham tanto acesso a isso por falta de conhecimento. E é muito mais óbvio o adolescente ter o maior índice de harmonização facial, por exemplo, porque se idealiza de um jeito nas redes sociais, chega aqui não é e quer que seja, do que o idoso, que não tem esse acesso, essa. Então, E tem eu também uma acho que é questão por de isso. maturidade. Eu lembro que, sei lá, quando eu tinha 22 anos, eu era a louca da dieta, não, que tem que perder peso. Por isso que a gente hoje acha que tem que perder peso, eu acho, mas por quê? Porque eu tenho preocupação com o meu coração, né? Porque assim, tô sedentária, assim, tô subindo uma escada e tal. Daí não tô conseguindo energia para fazer as coisas que eu gosto de fazer, pô, então aí não, né? Agora, se eu tô usando 42 ou 44, 40 ou 42, tô feliz? Não. Queria o corpo de Gisele Bündchen? Queria. Mas assim, isso vai mudar minha vida? Não. Né? O filtro, tô com uma coisinha, tal, não sei o que. Vai, não. Então tem também uma coisa da idade, de você se acostumar com o corpo que você tem e amar o corpo que você tem, amigo de De ser mais mas é maduro. verdade, que tem a ver com uma certa maturidade, que o idoso tem muita, porque o idoso aprendeu a envelhecer o corpo, né? E existe toda uma cultura de alterar o corpo, de cirurgia plástica, sim, mas que ela é mais incisiva, mais invasiva, não é invasiva a palavra que eu quero, ela é mais dura com o jovem, porque ele é um público-alvo inicial e mais fácil. Mais vulnerável. Isso, ele é vítima. Se ele é mais vulnerável, ele é vítima. Beleza? Ok. Gente, vou enterrar, que precisamos enterrar. Eu tô muito mal-humorada com esse cabelo. Tá vendo? Tem coisas que eu me estresso, mas isso aqui é porque fica mexendo. Se não ficasse mexendo, isso que eu não me estressaria. Quando você olha no espelho, você fica mais feliz. Ai, obrigada. Nesse caso é o inverso, você tá vendo, Vou né? pegar minhas fotos, assim. Mas assim, tô muito contente que a gente conseguiu fazer, que deu certo. Eu queria muito essa conversa com vocês. Eu tô olhando aqui esse documento. Eu vou pegar esse documento, esse aqui, que tem, além daquele das artes, tem a importância do voto como exercício de cidadania, caminhos para ampliar a visibilidade de mulheres no futebol e mobilidade, caminhos para a democratização da cidade. Não são projetos completos, mas são leituras, tá? Eu vou compartilhar, eu vou compartilhar e coloco nos grupos da sala, tá? Para vocês poderem acessar se quiserem continuar vendo. E ele tá aqui no chat em branco, né? Não tem essas coisas escritas. Tchau, Flá, que já deu tchau. E é isso, boa prova para vocês. Confiem, tá bom? Entra. Oi? Não, tá travando porque começou a chover, o sinal tá. Aqui também tá. Ai, pronto, bem melhor assim. Aqui também tá chovendo, eu preciso fechar minhas janelas.
Tchau, Ana. Tchau, Isa. A Flá já deu tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Depois a gente vai se falando. Tchau. Tchau, Cauã. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.